Estamos de volta com o Produtor Quer Saber, hoje destacando os principais eventos da cafeicultura nacional que aconteceram na semana passada. E continua aqui comigo o assessor técnico da CNA, Marcel Silva. Marcel, retomando ainda falando do Arábica, né, principalmente, apesar da boa produção, a região sul de Minas Gerais foi afetada por chuvas durante o período da colheita. As respostas dos produtores confirmam os efeitos do excesso de chuva sobre a produção da região? Sim. Marcelo, como a gente estava discutindo anteriormente, o café arábica encontrou durante a safra condições ótimas, condições não tão ótimas, mas boas para a produção. Então, atingiu níveis adequados de produção, mas durante a colheita na região do sul de Minas, a gente percebeu que esses produtores receberam chuva. Então, você falou que a produção foi boa e qual o problema dessa chuva ter ocorrido no momento da colheita? Esse impacto maior é na qualidade desses cafés. Então, quando questionados durante a pesquisa para esses produtores se haviam recebido chuva, a produção deles durante o momento da colheita, nós podemos verificar que 98% deles disseram que sim, receberam chuva em algum momento. 65% disseram que receberam chuva ainda na lavoura e 33% no terreiro. Qual o impacto dessas chuvas? Quando ela ocorre ainda na lavoura, ocorre essa queda da produção, então esse café ele deve ser recolhido no chão. Esse café que fica no chão ele está mais sujeito ao ataque de micro-organismos, ao processo de fermentação que oferece a queda de qualidade desse produto. E no terreiro, vai interromper o processo de seca desse café, que ele já estava no terreiro para ser secado, então ele recebe chuva, ele retoma a umidade de novo, está sujeito ao processo de fermentação em micro-organismos novamente, causando a queda da qualidade desse café. E sem qualidade você reduz o volume para exportar, principalmente. Para exportar e o preço é menor que é pago esse café normalmente. O café ele já é bem consolidado, o pagamento por qualidade. Quanto melhor esse café, o melhor o preço vai receber. Então esse café com qualidade inferior, ele vai receber, consequentemente, um preço inferior. Agora, Marcel, já a produção de Conilon no Espírito Santo foi afetada por uma forte seca durante essa safra. Podemos ver os dados climáticos antes de falarmos dos números da safra? Sim, acho que é melhor para os nossos telespectadores se situarem. Nós podemos ver, esse aqui é uns dados da região de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Essa linha azul, ela refere a média de 10 anos, entre 2003 e 2013, da pluviosidade acumulada em cada mês. Essa barra vermelha se refere à acumulada mês a mês do ano de 2014, a verde acumulada mês a mês do ano de 2015 e a roxa mês a mês do ano de 2016. A safra que colhemos agora entre maio a julho de 2016, nós podemos considerar que ela teve início em julho de 2015. Então, pela barra verde, podemos ver que a pluviosidade acumulada foi muito abaixo dos níveis médios da região durante todos os meses, com exceção em janeiro de 2016, que ela teve um pico, mas todos os meses ela foi inferior à média que era esperada para a região. Então, consequentemente, nós podemos ver que isso irá afetar diretamente na produção. Então, durante os momentos decisivos para a produção, que seria formação e enchimento de grão, essa chuva foi a níveis inferiores que prejudicou a produção na região do Espírito Santo. Agora, e durante a pesquisa, os produtores verificaram os efeitos do clima? Sim. Eles foram questionados também durante a pesquisa se o volume de chuva foi abaixo do esperado para a região durante o momento de formação e enchimento dos grãos. Como eu disse, seria um momento determinante para a produção, tanto em volume quanto a qualidade desses grãos. Então, 98% dos produtores do Espírito Santo, produtores de Conilon, verificaram que os volumes de chuva foram abaixo do esperado para a região. Prejudicou todo o desenvolvimento. Todo o desenvolvimento e, consequente, a produção desses cafés na região do Espírito Santo. Agora, quais foram os impactos desses problemas climáticos para a produção do Espírito Santo e do Brasil como um todo, segundo o último levantamento então, da Conab? Sim, nós podemos ver que a produção de Conilon no Brasil como um todo, ela teve uma queda de 25,3%, mas ela foi impulsionada principalmente pelo estado do Espírito Santo, que apresentou uma queda aproximadamente de 30%. Essa queda ocorreu principalmente pelo fator climático, foi seco, que a gente pôde ver pelos dados anteriores, mas também houve uma retração em área e consequente queda de produtividade que foi pelos problemas de seca. Mas também os outros estados produtores, por exemplo, Rondônia e Bahia, também verificou uma queda
bem significativa na produção. Mas principalmente o estado do Espírito Santo, que é o principal produtor de Conilon no Brasil, que resultou naquela queda nacional de menos 25,3% da produção. Agora, em resumo, qual o balanço para esta última safra? Então, nós podemos ver que a área de arábica, a área plantada, houve um aumento de em torno de 3%, mas houve um incremento grande de produtividade, em torno de 25%, que resultou num aumento de 28% na produção de arábica nacional. De Conilon, houve os problemas climáticos no Espírito Santo, então houve uma queda de em torno de 30% da produção dentro do estado, que ocasionou uma queda de 25% na produção nacional de Conilon. Então, nós temos dois cenários. O café arábica, com uma produção muito boa, que enfrentou problemas climáticos durante a colheita, e o Conilon, que enfrentou problemas climáticos durante toda a safra, que ocasionou numa redução na produção. Agora, lá na Pano, esse problema aí, que a preocupação é perder mercado, né, na exportação, quando você reduz a qualidade e essa parte de você poder exportar. Né? Sim, é uma preocupação muito grande em relação à qualidade. A gente tem um volume bom de produção e não vamos ter, porque o volume foi alto, para atender a exportação. Um café de um nível superior para exportar, mas para o produtor a renda dele vai ser comprometida porque um volume grande desse café com qualidade inferior, principalmente do sul de Minas, vai ter um preço menor. Mas ainda assim, há esperanças pelo seguinte, pelo Conilon ter tido uma queda, uma produção inferior, então esses cafés que teriam uma arábica de qualidade inferior pode concorrer no mercado com esse Conilon, que está ausente devido à baixa produção no estado do Espírito Santo. Isso mexe para o consumidor também? Talvez a alteração não é tanta, porque esse café ele pode ser direcionado para a produção do solúvel, então para a indústria ele pode ter um impacto, porque o rendimento do arábica no processamento solúvel é menor, e para o consumidor ele pode ter que blends que ele teria um robusto, ele passa a ter arábica de qualidade inferior, então não é tão problemático assim, o consumidor pode ficar despreocupado quanto a isso. Marcel, e quais as expectativas então para a próxima safra? Ela já começa a ser definida. Já começa a ser definida. Então, nós podemos ver pelos dados atuais da Conab que a área em formação do arábica ela houve uma retração em relação à safra anterior. A do Conilon também houve uma retração. E a do arábica é o seguinte, nós tivemos uma produção alta esse ano. Então, pelo ciclo bianual do café, essas lavouras elas vão ter um desgaste. Vão ter uma produção alta, então ano que vem a expectativa é que seja uma safra baixa naturalmente pelo ciclo bianual. Um ano de alta e um ano de baixa. E como foi bem alta esse ano, então extraiu bastante dessas lavouras, possivelmente ela seja bem baixa o ano que vem. Além de problemas pontuais que foram verificados, problemas com geadas no sul de Minas, chuva de granizo, que ainda assim pode afetar essa produção. Conilon, esses produtores enfrentaram uma seca bastante drástica. Pode ser que essa lavoura ainda fique bastante depauperada, então o potencial produtivo para a próxima safra pode ser que seja limitado. E o outro fator que é bastante determinante é o poder aquisitivo desse produtor. Se ele percebeu o problema com seca durante essa safra, ele se encontra descapitalizado, ele vai investir menos em adubação e controle de pragas e doenças para a safra seguinte. Então, a safra de Conilon ainda assim vai ter um limitante em produção. Ok, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação, Marcel Silva. Obrigado a você, Marcelo.